Eu quero convidar você que pode a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Todos acharam? Amém. Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Amém? Só até aí. Quero te convidar a fechar os seus olhos brevemente. Pai, que nessa noite o Senhor possa encontrar no nosso coração uma terra fértil para a sua palavra, e que a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou, através da transformação da sua graça, através do seu Espírito e através da sua palavra. Que tudo aquilo que nos impede de te ouvir, de te entender e de nos conectar com você, Pai, que o Senhor livre o nosso coração, a nossa mente e nos dê atenção naquilo que o Senhor está querendo dizer. Que durante essa palavra nós possamos estar totalmente focados no Senhor e naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem de hoje é Deveres do Cristão. Através desse texto que nós acabamos de ler, onde Paulo escreve para Timóteo, a nossa intenção nessa noite é usar essas metáforas de Paulo, onde ele fala sobre um mordomo, sobre um soldado, sobre um atleta, sobre um lavrador, para deixar claro para Timóteo quais são os deveres de um ministro cristão. E para a gente entender o que são os nossos deveres e quais são os nossos deveres e como nós devemos cumprir os nossos deveres como cristãos, primeiro a gente tem que entender o que é o direito, o que é o dever. E em tese, toda a sociedade ela é formada por direitos, por direitos e deveres. Aqui no Brasil, todos nós temos os nossos direitos, e em tese, em toda democracia, cada cidadão tem o seu direito, e juntamente com o seu direito vem alguns deveres. E nós sabemos que, na maioria das democracias, a maioria dos direitos foram conquistados através de protestos, através de militâncias, através da força do homem indo até a rua e dizendo para o governo: olha, isso é o meu direito e eu quero ter acesso a isso. Durante toda a história, o homem conquistou os seus direitos para que ele pudesse viver em sociedade. Quando nós olhamos para a nossa legislação, nós temos vários exemplos de direitos que foram conquistados através da força do homem. O direito ao voto, o direito ao salário mínimo, o direito à jornada de trabalho, o direito a férias, o direito à licença maternidade, o direito ao lazer, o direito à educação, o direito à saúde, o direito de mulheres votarem. Todos esses direitos foram conquistados através de atos de homens. Não foi um governo, não foi alguém que estava no poder que chegou e falou assim: olha, deixa eu te dar esse direito, esse é o seu direito. Não, foram direitos conquistados. E obviamente também, através da legislação, o Estado impõe os deveres que nós como cidadãos devemos cumprir. Então nós temos a legislação de trânsito, temos legislação civil, legislação penal, legislação tributária. Meu irmão, aqui no Brasil o que a gente tem é dever. Tem legislação consumerista, tem legislação militar. Pense em algum assunto, aqui no Brasil vai ter uma lei para falar sobre o direito que você tem sobre esse assunto e qual é o seu dever nesse assunto.
E no reino dos céus não é diferente. No reino dos céus nós temos direitos e deveres. Mas a diferença entre os direitos e deveres do reino dos céus e aqui dessa terra é que, se nós temos direito no reino dos céus, e nós temos, esse direito não foi conquistado por nós, ou pela força do nosso braço, ou pelo protesto que nós fizemos, ou pela greve que nós fizemos. O direito que nós temos no reino dos céus foi conquistado através do sangue de Jesus. Se nós temos o direito de sermos chamados de filhos, se nós temos o direito à salvação e à eternidade, e se nós temos o direito ao perdão e a viver em comunhão, é porque esse direito foi dado por Jesus, que é o próprio Deus e Filho de Deus. Porque nada que o homem fizesse, se todos atualmente 8 bilhões de pessoas, se todas as 8 bilhões de pessoas estimadas que vivem no mundo fizessem um protesto na mesma hora, no mesmo local, que seria impossível estando de gente no mesmo local, não seria capaz de conquistar a salvação e o direito que Deus nos deu. Então, o direito que nós temos no reino dos céus, ele foi dado como graça. É isso que João fala em capítulo 1, versículo 12, no Evangelho de João, na tradução NVT, que todos aqueles que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas, juntamente com o direito que foi dado de sermos filhos, Deus também instituiu deveres. E a verdade é que também existe uma diferença entre os deveres dessa vida natural e que a gente cumpre aqui nessa terra com os deveres do reino dos céus. A diferença é, aqui na terra, a gente cumpre o dever porque a gente tem medo da retaliação ou porque a gente é obrigado a cumprir. Existem inúmeras normas e leis que a gente só cumpre porque a gente tem medo do que vai acontecer se não cumprir, ou porque senão a gente vai sofrer alguma retaliação, como ser preso, sofrer alguma restrição de direito. Como, por exemplo, aqui no Brasil e em vários dos países que são democracia, nós temos um dever de fazer a declaração do imposto de renda e pagar um imposto anualmente. Esse é um dever do cidadão, imposto por lei. E aí tem aquela velha história, se você não paga o imposto de renda, o leão vai te pegar. Então muita gente paga o imposto de renda não é porque tem prazer, não é porque ele fala assim, nossa, que privilégio, eu vou dar 20%, 30% do meu patrimônio para o governo cuidar da maneira que ele acha correto, para ele gastar da maneira que ele acha correto. Que alegria que eu tenho de participar com a contribuição dos tributos. Nós não fazemos isso, nós fazemos porque nós somos obrigados. Mas no reino dos céus, o nosso dever e a instituição do dever por Deus não foi imposta para que seja um peso nas nossas vidas, não foi imposta para que seja uma obrigação nas nossas vidas. Os deveres do cidadão do reino foram impostos para que a gente sinta o privilégio de ser participante dessa nação, porque quando nós cumprimos os deveres impostos pelo rei, nós nos tornamos mais parecidos com ele. Então, se nós cumprimos os deveres, nós temos comunhão com ele. Se nós cumprimos os deveres, nós temos um caráter parecido com o dele. Se nós cumprimos os deveres, nós somos transformados à imagem dele. Então, o dever no reino dos céus é um privilégio, é graça, é poder dizer, eu participo desse reino, foi-me dado o direito como presente, e cumprir o dever para mim é uma honra. Então essa é a diferença entre o dever natural e o dever do cumprimento espiritual. Dito isso, Paulo, ele inicia o texto que nós lemos dizendo para Timóteo, para que o Timóteo se fortifique na graça que há em Cristo Jesus. Esse é o verso 1. Ele diz, olha, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E aqui fica claro para nós o seguinte, a graça não é somente o nosso meio e o poder para a salvação, mas é também o meio e poder para a fortificação, para fortalecimento e para o cumprimento desses deveres. A primeira determinação de Paulo para Timóteo é que ele se fortifique na graça, porque Paulo sabe que se não for pela graça, é impossível para Timóteo e para qualquer cristão cumprir os deveres do reino dos céus. Então, antes de tudo que nós vamos falar nessa noite, nós devemos entender que só é possível ao cristão
cumprir os deveres do reino e participar do reino pelo fortalecimento da graça. Porque se você tentar cumprir os seus deveres, tudo aquilo que foi imposto através da força do seu braço, através da sua própria atitude, não vai dar certo. A única maneira é a gente se relacionando com Jesus, buscando Ele e nos fortificando na graça, para que aí sim a gente consiga cumprir tudo aquilo que foi estabelecido como dever. Continuando, Paulo diz que para Timóteo que o que ele ouviu na presença de muitas testemunhas, isso ele transmita para os homens fiéis e idôneos para instruir a outros. E aqui nós percebemos que há uma primeira metáfora, mesmo que indireta. Paulo está falando sobre o princípio da mordomia. O que ele está falando para Timóteo é o seguinte: olha, você recebeu o Evangelho através de mim, através da minha pregação, diante de várias testemunhas. Então, Timóteo, não preserve esse Evangelho somente para você, no seu coração, como se ele fosse só seu. Mas o seu dever, como cristão, é repassar aquilo que você ouviu para as outras pessoas, através da fortificação na graça de Deus. Paulo está mostrando que, para nós, como cristãos, nós temos o dever de pregar para todo aquele que está ao nosso redor, a mesma mensagem que nós ouvimos quando nós convertemos e que nós ouvimos diariamente, porque é o nosso dever a proclamação do Evangelho. E ele deixa claro que isso é através da fortificação na graça e do fortalecimento na graça, porque fica evidente que para você pregar para alguém, para você repassar a mensagem que você ouviu, a mensagem que te converteu, não é necessário você ter um diploma de teologia, não é necessário você ter um cargo de liderança na igreja, não é necessário você ser um pastor, você ser um teólogo, você ser um missionário, você ser um profeta, um apóstolo. Nenhum cargo, nenhum diploma, nada é necessário para que você pregue a mesma mensagem que foi pregada a você. Porque a capacidade de pregação vem pelo fortalecimento na graça de Deus. Então não há desculpa para nós como cristãos em não pregar o Evangelho. Porque Paulo deixa claro que não precisa de nada além da graça de Deus para que a gente pregue o Evangelho que nós ouvimos na nossa conversão. Então, se em algum momento a gente usa como desculpa, eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho boa persuasão, eu não sei como falar com as pessoas, que essa desculpa caia diante dos nossos olhos, que a gente busque o fortalecimento na graça do Senhor, e que a gente cumpra o nosso dever de pregar o Evangelho, como mordomos de Cristo. Porque o mordomo, o papel dele é servir as pessoas com algo que não é dele. Quando você vai até uma casa, um reino que tem um mordomo, ele serve a mesa com alimentos que não são seus, mas do reino. Então nós estamos servindo e pregando para as pessoas sobre uma coisa que não é nossa, é de Deus. Não é o nosso Evangelho, não é a nossa palavra, não é a nossa opinião, nem o nosso achismo, mas é a palavra pura e simples de Cristo. É por isso que Paulo determina que Timóteo pregue aquilo que ele ouviu. Não uma palavra contaminada, não uma palavra misturada, não uma palavra com o seu achismo ou com a sua opinião, aquilo que você ouviu. Então é dever de todos nós como cristãos pregar para as pessoas o verdadeiro Evangelho de Cristo, revelar para o mundo que não é necessário obras para a salvação. Não adianta você ser a melhor pessoa do mundo se você não crê em Jesus, se você não crê que o sangue dele foi derramado por você, a sua obra não vai ser capaz de te salvar. Nós precisamos pregar para o mundo o Evangelho que nós ouvimos, que é o Evangelho da graça de Deus, aonde a salvação foi conquistada por ele, não por nós. E que através da salvação e através do relacionamento com Jesus, aí sim as obras vão ser uma consequência daquilo que nós nos tornamos. É papel de todos nós ministrarmos esse Evangelho para toda e qualquer pessoa que estiver ao nosso redor. Esse é o dever de um cristão. Mas Paulo, ele não para por aí. Ele continua dizendo no versículo 3 o seguinte: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ora, se ele deixa claro que nós precisamos ser bons soldados, é porque tem como você ser só um soldado sem ser bom.
É possível você ser um soldado relaxado que não é bom. Acho que o Luan já deve ter conhecido alguns, né, Luan? No seu tempo de serviço. Então, o direcionamento de Paulo para cumprir o nosso dever é claro: sermos bons soldados. E antes de destrinchar sobre esse assunto, eu queria pedir a Júlia para colocar um gráfico de uma pesquisa que foi feita e um artigo que foi publicado pela Ecodebate sobre a Europa Ocidental. Esse artigo foi feito através de uma pesquisa com 24 mil europeus ocidentais. Então eles consideraram somente os países europeus do Ocidente: Reino Unido, Inglaterra, Suíça, Suécia, Espanha, Portugal, Noruega, Itália, enfim. E fazendo essa pesquisa, o resultado foi o seguinte: 18% da população europeia ocidental se considera um cristão praticante. 46% da população europeia ocidental se considera um cristão não praticante. 24% se denomina como participante de outras religiões. E 5% dizem que não têm uma religião ou não acreditam em algo. E quando eu vi esse gráfico e quando eu fiz essa pesquisa, Jesus me levou a uma breve reflexão. Na Dinamarca, que é o terceiro país, por exemplo, 55% dos habitantes se consideram cristãos. Mas somente 10% são cristãos que se consideram praticantes. E aí, o que ficou na minha mente é: o que é um cristão não praticante? Como a gente pode entender o que é uma pessoa que se denomina cristã, mas que não pratica o cristianismo? É possível alguém crer em Jesus, crer na sua palavra, crer no evangelho e não praticar o que está escrito ali? E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Nós não devemos ser apenas soldados, mas bons soldados. Porque eu acredito que um cristão que se denomina não praticante é comparado a um soldado que se denomina soldado, mas quando é convocado para ir para a guerra, não vai, se nega. Não, eu tenho minha patente, eu tenho no meu peito a nomenclatura, mas se precisar de fazer algo eu não faço. Eu só carrego o título, eu só carrego comigo a minha patente. E nós, como cristãos, temos o dever de sermos bons cristãos, praticantes, porque isso é a única coisa que existe. Para ser cristão a gente tem que praticar, a gente tem que cumprir os nossos deveres. E o mais absurdo é que, para esse pesquisador, o que ele considerou um cristão praticante são pessoas que vão à igreja no mínimo uma vez ao mês. Então, esses 18% são pessoas que vão no mínimo uma vez ao mês. Então, se for uma vez ao mês, ele já considerou cristão praticante. Dentro dos 46% estão pessoas que não vão à igreja sequer uma vez ao mês. Algumas pessoas que vão à igreja 5 vezes ao ano. Meus irmãos, que a gente entenda que o nosso chamado é para ser bons soldados e não apenas soldados. Que o nosso chamado e o nosso dever não é só para carregar um título, porque o título tem muita gente querendo carregar, mas o dever são pouquíssimos que querem cumprir. Se você sair nessa rua aqui agora, de uma esquina até a outra, e perguntar para qualquer pessoa que passar na sua frente: você é filho de Deus? A pessoa vai falar: sou cristão. Mas aqui nós não estamos falando sobre isso. O bom soldado não é aquele que apenas que se denomina, é aquele que está pronto para o serviço, é aquele que está pronto para servir, aquele que está pronto para cumprir o que é determinado a ele. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 4, na segunda parte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. E o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: aqueles cristãos que são bons soldados,
eles entendem que existe uma prioridade em sua vida. E a prioridade se chama reino de Deus. O cristão que ele é recrutado por Jesus Cristo, através da salvação, ele entende que o principal e o primordial na vida dele é viver para o reino, e que todas as outras coisas são subsidiárias. E o que ele fala é, quando um soldado está na guerra, quando o soldado está no fronte, quando ele está na trincheira, hoje nem existe trincheira mais, mas pensemos em quando existiam trincheiras. O que um soldado pensa naquele momento de troca de tiro, bomba, como já diziam os poetas brasileiros, né? Tiro, porrada e bomba. A última coisa que esse soldado pensa é na roupa que ele vai vestir amanhã, na comida que ele vai comer amanhã, ou no lugar que ele vai dormir. A última coisa que passa na mente de um soldado em serviço são as coisas da vida civil dele. Porque enquanto ele está em guerra, ele só tem um objetivo: cumprir a missão que foi dada para ele. Já dizia saudoso capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida. Essa é a mente do militarismo, e é isso que Paulo está querendo passar. Ele não está dizendo que nós, como cristãos, devemos abandonar tudo para viver em exclusividade. Não em exclusividade, mas em integralidade e exclusividade para o reino. Ele não está dizendo, olha, deixa o seu serviço, deixa a sua casa, vai morar, não tem casa, você vai ser igual Jesus, você não vai ter casa, todo dia você vai dormir na casa de alguém, não é isso que ele está falando. O que ele está demonstrando para nós é que nós, como bons soldados, temos a primazia, temos o princípio de primeiro buscar o reino de Deus, porque nós entendemos que o nosso general, que é Cristo, está cuidando de todas as outras coisas. Nós entendemos que o principal é o reino de Deus, e quando nós estamos cumprindo o nosso dever e vivendo no reino de Deus, os nossos superiores, Deus, Jesus, o Espírito Santo, que são um só, estão cuidando daquilo que nós vamos comer, daquilo que nós vamos vestir, de qual vai ser a nossa próxima missão, aonde nós vamos reclinar a nossa cabeça, de quando nós vamos retornar ou não. Ele está cuidando da nossa família, que enquanto nós estamos na batalha, está em casa. Ele está cuidando de tudo, e essa é a certeza que um bom soldado tem. Primeiro nós vivemos o reino com a convicção, como a Carol disse aqui na oferta, de que Ele está cuidando de tudo. Então não é que a gente deixa de viver as outras coisas, não é que a gente deixa de trabalhar, não é que a gente deixa de se relacionar, é que a gente entende que o principal é o reino de Deus. Porque o soldado, ele não deixa apenas sua casa, ele não deixa apenas o seu carro, ele não deixa apenas o seu patrimônio para trás quando ele vai para a guerra. Sabe o que ele deixa? Ele deixa seu orgulho, ele deixa seu individualismo, ele deixa o egoísmo, a prepotência, porque no meio de uma guerra, não tem espaço para ele pensar só nele. Ele está pensando numa nação inteira, ele está pensando em todo um povo, ele está pensando em cumprir a ordem do superior que determinou para ele. Então quando nós saímos de casa, nós devemos ter em mente que o nosso dever não é pensar com individualismo somente na nossa vida, naquilo que nós queremos, nos nossos desejos, mas nós pensamos no coletivo, nós pensamos na nação que é o reino de Deus, na nação do reino dos céus. Nós vivemos como bons soldados, estando pronto para dar a vida por essa nação e pelo nosso superior. Paulo, ele escreve à igreja de Tessalônica, que ele estava disposto, não apenas a pregar o evangelho para eles, mas dar a sua própria vida. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 de Tessalonicenses, no versículo 8, Paulo diz o seguinte: olha, eu estou e estava disposto não apenas para pregar para vocês, mas se necessário fosse, dar a minha própria vida. Essa é a mentalidade de um soldado que entende que não está ali para cumprir somente algo individual, mas morrer por aquilo que Jesus morreu. O nosso dever, como Paulo deixa bem claro para Timóteo, é agradar aquele que nos recrutou. O nosso objetivo é agradar aquele que nos recrutou. E só existe uma maneira de agradar a Deus, é tendo fé nele, morrendo por ele e morrendo pelo que ele morreu. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. E eu não estou dizendo somente de uma morte física, não estou dizendo que se eu ver alguém querendo matar o Aron, eu vou entrar na frente e dar a minha vida por ele. Não é só sobre isso que eu estou dizendo. Dar a vida
é pensar no coletivo da igreja e não em viver somente os nossos prazeres. Se a gente considerar que temos 24 horas no dia e que em tese nós dormimos 8 horas por dia, sobram 16 horas. Dessas 16 horas, durante o nosso trabalho e todas as outras atividades que a gente faz, por quanto tempo a gente tem vivido pelo Evangelho ou pelas outras pessoas? Durante as 16 horas que nós temos no dia, o quanto nós fazemos somente pensando em nós e nos nossos desejos, e o que nós fazemos pensando no outro? Será que nós temos investido o nosso tempo, os nossos pensamentos na vida de quem está do nosso lado? Será que o nosso objetivo principal tem sido simplesmente trabalhar, acordar, ter um lazer, conquistar o nosso carro, a nossa casa, a viagem do ano, dar para o nosso filho aquilo que ele deseja? Será que é tudo sobre nós? Ou será que durante esse tempo a gente tem a consciência de que eu estou vivendo por algo maior do que eu? Existe alguém que precisa da minha ajuda. Eu preciso de lutar por alguém. Eu tenho um dever de dar a vida por alguém. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos gastado mais tempo? O velho clichê, mas é a verdade. Será que a gente tem gastado mais tempo com o YouTube, com o Netflix, com a Copa do Mundo de clubes? Meu irmão, minha esposa fala assim: você está assistindo o terceiro jogo no dia? Você está assistindo o quarto jogo no dia? Seu time nem está aí. Tem horas que a gente está assistindo um time japonês com um time africano, nada com nada. Você só quer ver o gol sair. Você só quer escutar a musiquinha de início. Será que a gente tem gastado mais tempo com o nosso entretenimento, com os nossos desejos, as nossas vontades, do que com quem está do nosso lado, morrendo, baleado, sangrando, faltando oxigênio, faltando alimento, e a gente se preocupando só com aquilo que nos dá prazer? Sabe, nós como bons soldados devemos ter esse pensamento de que nós não estamos aqui para morrer só por nós, para viver por nós. O soldado, quando ele está na guerra, se ele é um cara que na hora da troca do tiro só pensa em ficar vivo e se esconder, ele é um covarde. Ele é um covarde. E nós não somos covardes. Nós sabemos qual é o nosso dever, nós sabemos qual é a nossa missão, e nós devemos viver por isso, dar a vida um pelos outros, dar a vida pelo cara que está do seu lado, é mandar uma mensagem, é perguntar se está tudo bem, se não estiver bem, é fazer aquilo que está ao seu alcance, porque às vezes você mesmo não vai conseguir fazer nada, mas só de você estar do lado dessa pessoa vai fazer diferença, só de você dar um apoio para essa pessoa vai fazer diferença. Às vezes você tem mais recurso que alguém, você pode ajudar alguém com o seu recurso, e por que você não faz? Porque você quer comprar um telefone mais novo, que você quer trocar de relógio. Não é que isso é coisa ruim não, gente, mas é porque, será que a gente tem conseguido viver de fato como um bom soldado, vivendo pela obra de Cristo, com certeza que se a gente fizer, Ele está cuidando da gente? Então que no fundo, o Espírito Santo possa nos convencer e trazer para nós esse senso de urgência, para sermos bons soldados e cumprir o nosso dever, que é viver para Ele, e viver para o reino dele, em nome de Jesus. Paulo também fala sobre os atletas de Cristo, outra metáfora usada por ele para mostrar para nós mais um dever de nosso como cristãos. O que ele fala é o seguinte, que igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Então, o primeiro ponto que Paulo falou foi sobre a mordomia, sobre a gente ter esse dever de compartilhar aquilo que não é nosso, entregar para alguém um alimento bom, saudável, assim como a gente recebeu. O segundo ponto é que nós somos soldados e nós devemos ser bons soldados, praticantes da sua palavra, levando para as pessoas e cumprindo o nosso dever, a nossa missão, morrendo pelo reino, morrendo por elas, dando a vida e colocando o reino em primeiro lugar. Agora ele fala sobre um atleta. E quando a gente fala sobre atleta, eu tenho certeza que se eu te pedir, se eu te fazer uma pergunta, você vai ter uma resposta na sua mente. Então eu vou construir essa pergunta. O atleta, ele tem que ser uma pessoa disciplinada, ele tem que cumprir regras, não só do jogo, mas na vida. Porque o atleta ele pode ser bom naquilo que ele faz, mas se ele não cuidar do seu corpo, se ele não cuidar da sua alimentação, do seu sono e da sua vida particular, consequentemente, ele não vai conseguir desempenhar no seu esporte aquilo que ele poderia desempenhar.
O atleta, para ser bom, ele tem que ser disciplinado não só naquilo que ele faz dentro das 4 linhas ou da pista, mas bom na sua vida, em fazer as escolhas certas e cumprir as regras certas como um bom atleta. E se eu te perguntar o seguinte: se você consegue lembrar agora de um atleta que aos seus olhos e aos olhos de muitas pessoas é um atleta que nasceu com um dom incomparável, um atleta que possa te desempenhar um esporte que parece ser impraticável, que todo mundo olha e fala: esse cara tem o dom, esse cara foi agraciado, essa mulher é impressionante, faz algo que eu nunca vi ninguém fazer. Mas se eu te perguntar um atleta nesse nível, que na sua vida particular não respeitou as regras, tomou decisões erradas, não se alimentou como deveria, não se cuidou como deveria, não tomou escolhas sábias como deveria, foi para a noite, teve umas traições. Todos nós pensamos: meu Deus, que oportunidade jogada no lixo. Esse cara podia ser o melhor da história, mas ele jogou tudo no lixo, porque ele não foi disciplinado, porque ele não soube cuidar da sua vida particular. Todos nós temos alguém em mente, todos nós temos, e não é só um não, tá, gente? Tem vários e vários. Tem paulista, tem carioca, tem mineiro, pode procurar, vai ter um atleta nesse sentido. Tem todo tipo. Mas se eu te falar que se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser esse atleta. Se eu te falar que se a gente não tomar cuidado, a gente está jogando nossa carreira no lixo, assim como esse atleta está jogando a dele. Sabe por quê? Porque nós também somos extremamente agraciados. Nós somos extremamente agraciados porque no esporte que a gente compete, na competição que foi criada para nós, nós já somos declarados como vencedores. É como se alguém chegasse em você, André, e falasse o seguinte: você vai competir no esporte novo a partir de hoje, e eu já estou te dizendo, se você cumprir as regras, você vai ser campeão. Se você cumprir aquilo que é determinado, no final você vai receber a medalha de coroação. Nós somos esses atletas, porque no esporte que a gente pratica, Jesus já conquistou o pódio para nós. Ele já está pronto para colocar a medalha no nosso peito, ou a coroa na nossa cabeça. Só que Paulo deixa claro que para que isso ocorra, é necessário que a gente corra de acordo com as regras. E se a gente não segue as regras, a gente vai ser mais um atleta que jogou nossa carreira no lixo, que tinha tudo para dar certo e não deu. Eu não sei se você já teve oportunidade de participar de uma corrida de rua. A corrida de rua funciona da seguinte forma: algum organizador prepara o evento, e aí ele faz um marketing e solta a informação. Olha, vai ter uma corrida de 5 quilômetros lá no Parque do Sabiá. Para participar, você tem que pagar uma inscrição. E você paga essa inscrição. Quando você paga a inscrição, você já é informado que você vai receber um kit. E nesse kit vem a sua blusa, o seu número de corredor, às vezes vem uma garrafinha, vem uma barra de cereal, enfim, vem alguns brindes lá. Brinde não, né, que você está pagando por isso. Então você já tem a certeza de que você vai competir porque você pagou a inscrição. E lá vai ter o seu nome, o seu número, e você vai participar dessa prova. Mas além disso, quando você paga a sua inscrição, você tem outra certeza: você vai receber uma medalha no final. E aí, se você vê lá no seu Instagram, se você não sabe disso, se você vê no seu Instagram a pessoa correndo e tirando uma foto com a medalha no peito, não quer dizer que ela ganhou não, tá? Ela só participou. Então, se a pessoa chegou em primeiro, são 500 participantes, o primeiro e o último vai receber a medalha. Você tem a certeza que você vai receber a sua medalha. É lógico, para isso você tem que seguir as regras do evento. Meus irmãos, a nossa corrida e a nossa maratona é da mesma forma. Deus é o grande organizador dessa corrida. E como grande organizador, Ele sabe que seria impossível para nós, como participantes, pagar o preço da inscrição. E se Jesus não derrama o seu sangue por nós, ninguém de nós poderíamos correr essa maratona. Ninguém de nós poderíamos correr essa corrida, porque o preço da inscrição era caro demais. Mas a partir do momento que o sangue foi derramado, Deus está dizendo: olha, todo mundo agora pode correr. A sua inscrição já está
paga. E além disso, corra consciente da seguinte questão: no final você vai ser coroado, no final você vai receber uma medalha, você pode tirar foto com ela, pode comemorar todo mundo junto, porque todo mundo que participar e chegar até o final vai receber a medalha. Esse é o nosso Deus, Ele é o organizador dessa grande corrida. Mas isso não faz com que a corrida seja leve, prazerosa, gostosa, não faz com que tudo seja mil maravilhas, porque quem correu uma corrida, e eu sei que tem alguns que correram menos igual eu, outros que correram mais, tem gente que corre 40 para comemorar o aniversário, tem gente que faz uma maratona, tem gente que faz 20, meus irmãos, só quem correu uma corrida sabe a dificuldade que é correr uma corrida. Alguns de nós vamos ter problemas respiratórios, nós vamos correr durante uma distância e parece que está faltando oxigênio no mundo, e tudo que você quer é andar com um tubo nas costas, assim, ó, igual um astronauta, para ver se o oxigênio vem, porque você não aguenta mais, você está cansado. Tem outros que vão sentir dores musculares, vai dar canelite, vai dar dor na panturrilha, vai dar dor na coxa, vai dar dor na hérnia de disco, lombar vai para o saco, meu Deus, minhas costas não aguento. Tem gente que a maior luta é na mente, porque se você está correndo 10, quando você chega no 6, sua mente já começa, pode parar, você não vai dar conta não. Aí a mente já começa assim, se você não parar, eu vou mandar esse corpo desligar agora. Você não consegue, você vai ficar no meio do caminho, para, descansa. Se não descansar, você vai dar um ataque cardíaco. Então cada um de nós, durante a corrida, vai ter uma dificuldade. Cada um de nós, durante a nossa caminhada pelo Evangelho e pela vida, vai encontrar algum problema, vai doer, vai ser dolorido, nós vamos passar por momentos de dificuldades, mas o que eu quero te dizer, é que independente da sua dor, independente daquilo que você enfrentar durante essa corrida, o organizador dessa corrida, o organizador desse evento, assim como os organizadores naturais, já preparou tudo para te amparar. Existem pessoas preparadas para te dar água, a cada ponto que você passar, para você se hidratar e para você continuar correndo. Existem pessoas, quando a prova é mais distante, que estão preparadas em lugares estratégicos para te dar alimento, para você comer, para você continuar correndo. Eu não sei se você sabe, em alguns eventos, em alguma dessas provas, pessoas são contratadas e pagas para ficarem durante o circuito apoiando os corredores. Quem correu sabe que você passa e tem uma pessoa que você nunca viu na sua vida que está assim, vai lá, você está chegando, não para não, parabéns, é isso mesmo. Deus, no seu amor, já preparou tudo para que a nossa corrida seja completada. Pessoas para te alimentar, pessoas para te darem líquido para que você possa se hidratar, pessoas para te apoiarem. Quando você pensar em desistir, vai ter alguém falando do seu lado, não para, você está chegando, você já passou pelo mais difícil, não para agora não. Às vezes dá até raiva, você está correndo uma prova, falta a metade da prova, e tem um abençoado que fala assim, você já passou pela pior parte. Não, mentira, não passou pela pior parte, mas isso te incentiva, isso te dá ânimo, te dá força, e o Evangelho é assim. Deus preparou nós, uns aos outros, para cuidar um dos outros, durante essa corrida, e é nosso dever, como participante dessa corrida, apoiar uns aos outros. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo já viu algum tipo de vídeo emocionante, onde um corredor não está conseguindo concluir a prova, está todo capenga, cãibra, o cara que está no meio da prova para, volta, é igual a cena do filme do Relâmpago Marquinhos, né? Vai lá, não, deixa eu te ajudar, vamos terminar junto, e eles terminam junto, a pessoa se arrastando, e aquilo causa comoção, causa emoção, porque é um corredor ajudando o outro, é um corredor carregando o outro, e esse é o Evangelho. Essa é a nossa história, nós estamos ombreando uns com os outros, mas é lógico, nós precisamos cumprir o dever e seguir as regras, nós precisamos ter caráter, integralidade, não dá para você cortar caminho, irmão, não adianta você correr 40 quilômetros, querer correr 40 quilômetros, e quando chegar no 30, você fala assim, não Deus, eu vou cortar um caminho aqui para ganhar 8 quilômetros de vantagem, mas já que eu não estou correndo contra ninguém, é só eu e eu mesmo, então eu não estou prejudicando ninguém, afinal de contas, não vai contar, né, se eu passei a Vivi ou não, é eu e o Senhor, então eu não estou prejudicando ninguém, deixa eu cortar esse caminho, porque o Senhor sabe que se eu não cortar eu vou morrer, se eu não cortar eu não vou conseguir completar, então deixa eu cortar. Não é assim que funciona.
Nós não podemos dar legalidade para o pecado. Nós não podemos pecar com a intenção de, não está prejudicando ninguém. Você está se prejudicando. Você está prejudicando a sua corrida. Você está prejudicando a sua carreira. E no final todos nós queremos ser coroados, amém? Por fim, Paulo fala sobre os lavradores. E aqui, meus irmãos, é o ápice do texto para mim. Porque ele fala que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E o lavrador, ou agricultor, para ele ficar mais fácil, é uma pessoa que tem muita paciência. E além de ter paciência, é uma pessoa que tem muita convicção de que a frutificação não depende dele, mas depende de Deus. E como lavradores, como agricultores, o que nós devemos ter é paciência e convicção de que é Deus quem dá a vida. Porque o agricultor, ele acorda todos os dias de manhã, ele ara a terra, ele aduba, ele joga semente, ele cuida, ele tira as ervas. Todos os dias, incansavelmente, ele está cuidando da terra, para que a terra possa frutificar aquilo que ele plantou. Mas dentro dele, ele sabe que a frutificação não depende dele, depende de Deus. Eu contei aqui de manhã que, quando eu era criança, meu pai juntou o que ele tinha de dinheiro para fazer um investimento. Um amigo dele que tinha uma fazenda falou assim para ele, não, vamos plantar feijão. Eu tenho a fazenda, eu tenho a terra, eu tenho as pessoas para trabalhar na terra para a gente, eu tenho um maquinário, a gente entra com dinheiro, entra com investimento e nós vamos plantar feijão. E meu pai falou, não, então conversou com a minha mãe, vamos plantar feijão, vamos pegar os nossos recursos, aquilo que a gente tem ali no nosso porquinho, vamos investir. E meu pai investiu. E aconteceu algo, meus irmãos, que desde então nunca mais aconteceu na minha cidade. Caiu uma geada, de uma maneira, que quando você passava nas roças, quando você via as fotos e os vídeos, naquela época, eu falava, não é isso aqui não é no Carmo do Paranaíba, não. Isso aqui não é no interior de Minas Gerais, não, isso aqui é Estados Unidos, é Nova York, é gelo, é neve. E acabou com tudo. Acabou com tudo. Os agricultores perderam feijão, café, milho. Por causa da neve, tudo foi jogado abaixo. E meu pai, que investiu com esse amigo dele, não colheu um grão sequer de feijão. Eles perderam tudo. E eu lembro que meu pai ficou bem decepcionado, mas apesar de decepcionado, ele estava conformado. E parece ser incoerente, mas não é. Ele estava triste pela situação. Mas eu me lembro dele conversar com a minha mãe e falar, acontece. Não dependia da gente. Que dia que eu ia pensar que ia cair neve na minha cidade? Que dia que eu ia pensar que, por questão climática, ia acabar com tudo? Não sou eu quem decide. Eu fiz o que estava ao meu alcance. E esse é o nosso dever como agricultores de Deus. Nós plantamos, nós cuidamos, nós regamos, mas nós devemos ter a convicção de que não é nossa responsabilidade a frutificação. Porque senão você vai pegar alguém para cuidar, para plantar, para amar, para dar o seu tempo, para investir. E aí, nos seus olhos, essa pessoa não vai frutificar e você vai achar que é problema seu. Irmão, não é. Nós, como agricultores, fazemos aquilo que está ao nosso alcance. A gente prega, a gente cuida, a gente ama. Mas se vai frutificar ou não, é entre Deus e o fruto, não sobre nós. Nós não devemos parar, nós não devemos nos sentir desencorajados pela não frutificação daquilo que nós estamos cuidando. Vão existir situações que você vai fazer de tudo e você não vai ver um fruto sequer. Mas existem situações também que você vai ver tanta frutificação que você vai pensar assim, não, eu não adubei o suficiente para isso aqui acontecer. Eu não cuidei o suficiente para isso estar acontecendo. E você vai ver que é a graça de Deus, porque é Ele quem dá a vida. Ele é o dono da videira, é Ele quem gera. Então isso deve ser essencial para nós, e o nosso dever deve ser esse, entender que é Ele quem faz. Mas além disso, existe algo aqui muito importante. Paulo falou sobre mordomo, ele falou sobre o soldado, ele falou sobre o atleta. E são posições de honra. Quantas mil pessoas vão presencialmente ao estádio para ver um atleta competindo? Quantos milhões de pessoas estão conectados na Copa do Mundo de Clubes para ver um jogador de futebol chutando uma bola? Existe fã base, existe fãs, existe gente que aplaude, que ama aquilo ali. É glamuroso. Mas o lavrador, não.
Não existe glamour no trabalho do lavrador. Não existe luxúria ou glória no trabalho do agricultor. Se eu te perguntar agora, quem que foi o maior jogador da história do futebol? Você vai ter alguém nessa mente. Se eu te perguntar, quem que foi o maior jogador da história do basquete? Você vai lembrar até da pose. Quem foi o maior jogador, quem foi o maior lutador de boxe? Você vai saber. Quem foi a maior jogadora de vôlei? Você vai saber. Porque são posições de honra. Mas se eu te perguntar, quem que é o melhor e o maior agricultor do mundo? Você sabe quem que é? Você sabe um agricultor, pelo menos, que seja bom? Você sabe quem que é o agricultor que cuidou do arroz e do feijão que chega na sua mesa todos os dias para você almoçar? Sabe quem que é o agricultor que cuida da fruta que você se alimenta? Não sabe. Nós não sabemos. Porque não é uma posição de honra. E nós devemos estar cientes que o nosso dever é trabalhar sem esperar a honra para nós. Nós devemos estar cientes que o nosso dever é trabalhar sem esperar a glória para nós. Vão existir momentos que nós seremos como atletas, como soldados, que nós vamos receber honrarias. Vão existir momentos, mas que a gente esteja ciente que essa honraria e que esse reconhecimento não é para nós, mas que é para a glória de Deus. Agora, a maioria do tempo nós devemos estar cientes que o nosso dever é trabalhar como agricultores. Nós fazemos sem esperar reconhecimento nenhum. Nós fazemos para alimentar as pessoas. Nós fazemos para alimentar o reino de Deus. Nós plantamos porque nós sabemos que isso vai alimentar alguém. Isso vai gerar algo, vai frutificar. Não por nós, não pela nossa glória, mas por Ele e para Ele. E por fim, para finalizar, quando Paulo diz que o agricultor, o lavrador é o primeiro que se alimenta, isso nos mostra que para alimentar as pessoas e para cuidar das pessoas, a gente precisa estar alimentado. Antes de fazer com que as pessoas frutifiquem através do cuidado, a gente precisa estar em frutificação e aproveitar dessa frutificação. Então que a gente possa, através de Jesus e do relacionamento com Deus, estarmos nos alimentando dos frutos, para que a gente possa cuidar e investir no reino e ver também essa frutificação. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, para a gente encerrar. E como encerramento, como conclusão, eu quero deixar só uma frase de um teólogo que chama William Barclay. Nessa frase ele diz o seguinte: o soldado é sustentado pela crença na vitória final, o atleta pela visão da coroa, o lavrador pela esperança da colheita. Cada um deles se submete à disciplina e ao trabalho pela glória que obterão. O mesmo sucede com o cristão. A luta cristã não é uma luta sem fim, não é um esforço sem meta. O cristão está absolutamente seguro de que, depois do esforço na vida cristã, vem o gozo do céu. Nós fazemos tudo isso não esperando a glória ou a honra nessa vida terrena, mas com a convicção de que nós vamos usufruir dessa glória na eternidade. O nosso serviço não é para isso aqui, é para lá, onde a gente vai viver, onde a gente vai comemorar, todo mundo com a medalha no peito. Independente se eu terminei a prova em 2 horas e meu irmão terminou em 13 segundos, não importa. Independente se eu tive câimbra no meio do caminho, tive que ser carregado e ele terminou da melhor maneira possível, não importa. Todos nós vamos ser coroados com a mesma medalha da glorificação em Cristo, da eternidade, e nós viveremos a eternidade em gozo, em júbilo, participantes da glória de Deus. Amém? Então quero convidar a fechar os seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Pai, nós te agradecemos pelo entendimento da sua palavra e pela graça que nos alcançou. Que em nome de Jesus a sua graça nos fortaleça para que a gente possa cumprir todos os nossos deveres como cristãos. Jesus, que nós possamos ser bons mordomos, servindo as pessoas com aquilo que foi servido para nós. Que o melhor alimento que chegou até as nossas mãos também possa ser repassado para as outras pessoas. Jesus, que nós possamos ser bons soldados, cientes que nós devemos dar a vida pelo reino e pelos habitantes do reino. Nos dê coragem, nos dê graça, nos fortaleça para que a gente possa suportar as dores e viver como os bons soldados de Cristo. Deus, que como bons atletas nós possamos seguir as regras determinadas. Nos ajude a não infringir as normas e as regras, Jesus. Através da sua força e da sua graça, que a gente seja forte o suficiente para completar a prova. Coloque, Deus, no nosso caminho pessoas para nos alimentar. Jesus, coloque pessoas para que a gente seja encorajado a terminar essa prova. Coloque pessoas para nos hidratar.
e que a gente possa concluir com a medalha no peito, felizes pela vitória que o Senhor conquistou por nós. Por fim, nos faça bons lavradores, bons agricultores, nos dê paciência, nos dê fé, nos dê convicção, para que a gente possa trabalhar crendo que é o Senhor quem dá a vida, e que o que nós fazemos não é pela nossa glória terrena, mas é pela glória do Senhor, que através das nossas mãos nós tenhamos o privilégio de sermos coparticipantes da sua obra. Nós sabemos que é o Senhor quem dá o fruto, mas nos deu o privilégio de trabalharmos nessa lavoura, nos deu o privilégio de levar alimento até as pessoas, que a sua palavra seja esse alimento, que o seu dinheiro seja esse alimento, que os seus talentos, que os seus dons, o seu amor seja esse alimento que a gente leve até as pessoas, em nome de Jesus, amém.